Olá a todos os alunos e alunas, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula da disciplina de Sociologia. Eu me chamo Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino. O tema da nossa videoaula de hoje irá tratar a respeito da luta de classes e da violência na atualidade. Este conteúdo ele está destinado principalmente a todos os alunos que estão matriculados na terceira série do ensino médio. Então acompanhem comigo, eu peço a sua atenção. Só são 15 minutos no máximo a nossa videoaula e vamos acompanhar a nossa discussão porque as informações são extremamente valiosas para o seu aprendizado. Vamos tecer inicialmente algumas considerações a respeito das classes sociais. Eu apresento para vocês em tela um esqueminha, né, uma espécie de fluxograma, onde bem no centro eu tenho destacado o termo classes sociais. E ao redor dele eu estou utilizando alta, média e baixa, que são nomenclaturas que nós utilizamos para poder designar as classes sociais. Só que eu observo, existem outros termos que também designam as classes sociais. Se nós formos observar os termos classe social partindo de uma análise científica dentro da sociologia, principalmente levando em consideração a corrente marxista do pensamento, nós tratamos de burguesia e proletariado. Quando nós mencionamos classe alta, classe média, classe baixa, são termos incorretos? Não. São nomenclaturas que foram sendo elaboradas ao longo do tempo, diante dos estudos, diante das condições socioeconômicas estabelecidas na sociedade. Existem termos, inclusive, que fazem referência às 5 primeiras letras do nosso alfabeto. Classe A, classe B, classe C, classe D e classe E. Agora, o fundamental, independente da nomenclatura utilizada, classe alta, classe média, burguesia, proletariado, classe E, o critério para a definição de um indivíduo numa classe social é o mesmo, independente dos termos que nós podemos utilizar. E qual é esse critério? A condição financeira das pessoas. Ou seja, o nosso modo de viver, o nosso padrão de consumo, depende das nossas condições econômicas. Nós podemos observar a sociedade, até mesmo observe a sua vizinhança, observe os seus amigos, os seus colegas de sala de aula, os membros da sua família. Você vai conseguir perceber que as pessoas elas não têm a mesma condição econômica. No máximo, o que nós podemos identificar é uma condição econômica semelhante, parecida, mas não exatamente igual. Quando nós falamos, por exemplo, em classe baixa, nós estamos tratando de pessoas que possuem uma condição econômica semelhante, em que elas estão em uma condição de desvantagem econômica, ou seja, elas consomem pouco. Quando eu utilizo o termo classe alta, eu estou fazendo referência a pessoas de um poder aquisitivo ou, em outras palavras, de uma condição econômica muito elevada e que acabam formando um grupo semelhante. O mesmo processo também acontece com a classe média ou com qualquer outra classe social que nós formos identificar independente da nomenclatura a ser empregada. Só que o tema da nossa aula é luta de classes. As classes estão em guerra? As classes, elas estão em conflito? Porque geralmente quando nós ouvimos essa palavra luta, a gente já pensa no confronto propriamente dito, né? E principalmente a questão da luta corporal. Não. Há sim uma luta. Só que essa luta, ela é uma luta invisível. Ela é uma luta que se dá no âmbito da ideologia, é uma luta que se dá no âmbito político, porque cada classe social manifesta o seu interesse de classe. Então pare para analisar. A elite, a classe alta,
ela é a classe dominante, analisando criticamente as relações de classe que existem no modo de produção capitalista. Quem é dominante visa manter a sua condição de dominação. A classe menos favorecida, o proletariado, como afirmava Karl Marx, e que hoje, numa linguagem mais moderna, nós designamos como sendo a classe baixa, eles são os menos favorecidos, são os explorados. É como está presente na literatura do marxismo. É uma relação de exploração, exploradores e explorados. Quem explora quer continuar nessa condição de ser explorador. Mas quem é explorado visa o quê? A sua libertação da condição de exploração. Então percebam, são interesses antagônicos, não é a luta corporal, não é a guerra propriamente dita. Repito, é a divergência, é o antagonismo, são os distintos interesses que essas classes sociais elas acabam evidenciando entre si. Tudo bem? Agora vamos avançar. Vamos incluir uma outra temática, além da luta de classes, que é a temática da violência, principalmente quando nós levamos em consideração o nosso contexto social. Nós sabemos que a desvantagem econômica de muitas pessoas é geradora de problemas sociais. Nós temos o problema do desemprego, o problema da fome, o problema da falta de acesso de muitos cidadãos brasileiros a serviços básicos como saúde, educação e até mesmo ter condições de ter uma moradia digna, dentre outras problemáticas que aqui poderiam ser mencionadas e que, de repente, você poderia estar pesquisando para, no momento oportuno, compartilhar essas informações com seu professor ou professora de sociologia e ainda com seus colegas de sala de aula. Agora, tratando a respeito da violência, nós vamos começar conceituando o que é violência. Por que que eu trago esses conceitos e diversos exemplos para vocês? Nós temos que desmistificar alguns conceitos. Às vezes nós observamos e temos uma compreensão muito limitada. Quando a gente fala de violência, as pessoas, vou repetir novamente uma expressão dita agora há pouco, aí a luta corporal é uma agressão. Não, a violência ela se apresenta de diferentes formas. Eu não preciso ter necessariamente uma pessoa agredida fisicamente para que uma violência ela seja identificada. Acompanhem comigo a leitura do conceito que vocês estão agora visualizando em tela. O que é violência? Violência é definida pela Organização Mundial da Saúde como o uso intencional de força física ou poder, ameaçados ou reais contra si mesmo, contra outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade, que resultam ou tenham grande probabilidade de resultar em ferimento, morte, dano psicológico, mau desenvolvimento ou privação. Embora o grupo reconheça que a inclusão de uso do poder em sua definição expande a compreensão convencional da palavra. Então percebam, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela nos traz um conceito bastante abrangente do que vem a ser violência. E agora eu vou passar um pouquinho a nossa projeção e nós vamos identificar, para poder facilitar, dentro desse conceito que eu estou apresentando a vocês, alguns tipos de violência. À medida que eu for explicando, eu vou citando alguns exemplos e definindo cada uma dessas formas. É bastante interessante que você faça, inclusive, as anotações em seu caderno. Na letra A, nós temos aí violência física. Esse tipo de violência, ela é a violência mais... Não é que ela é a mais recorrente, mas é a forma de violência que as pessoas elas mais entendem, que é quando você tem a agressão, né? Alguém agride alguém ou, se de repente é uma briga, uma luta equilibrada, duas pessoas estão batendo, agredindo fisicamente, machucando o corpo uma da outra. A partir daí nós temos a questão da violência física.
Na letra B, nós temos justamente a violência psicológica. A violência psicológica, ela não machuca o corpo, mas ela machuca a subjetividade da pessoa. A violência psicológica, caros alunos, caras alunas, ela pode ser muito bem identificada naquelas brincadeiras sem graças, naqueles comentários de mau gosto. Nós sabemos que, infelizmente, mas é uma realidade, principalmente no ambiente escolar, a prática do bullying. Às vezes, um determinado aluno, ele é chacotado em sala de aula justamente pelo fato dele ser negro. Muitas das vezes, ele recebe determinados apelidos por conta, pelo fato dele ser negro, às vezes pelo fato dele apresentar obesidade, ou porque é magro demais. Então, isso acaba ferindo a autoestima, a subjetividade das pessoas. Nós pensamos que é uma brincadeira saudável? Nem sempre. E na maioria das vezes, não é uma brincadeira saudável. É uma agressão, é uma forma de violência. Letra C. Violência moral. A violência moral, ela se dá quando a nossa pessoa, a nossa integridade moral, ela não é respeitada. Então, por exemplo, nós temos algumas crenças de matriz africana e nós sabemos que existe um preconceito. Principalmente nas redes sociais, muitas das vezes nós podemos identificar alguns comentários no sentido de denegrir, no sentido de criticar as pessoas que abraçam para si esse tipo de prática religiosa. Ou seja, a liberdade religiosa dessa pessoa, ela não está sendo respeitada. Logo, nós temos uma violência moral. Na letra D, nós temos violência sexual. A exemplo das formas de violência que eu estou apresentando a vocês, essa é uma forma de violência muito recorrente na atualidade, principalmente fazendo muitas vítimas, principalmente crianças e adolescentes. A violência sexual, ela não ocorre somente com o fato de ocorrer o contato sexual em si, mas às vezes, aquela situação, ele só passou a mão. Violência sexual é uma importunação. Alguém está deliberando algo, um interesse sexual que não é consentido. Para não ser violência sexual, tem que existir o consentimento de ambas as partes. Na letra E, nós temos a violência econômica, que cabe muito bem naquilo que eu pontuei quando eu estava explicando a questão das classes sociais. Muitas pessoas, elas acabam aproveitando a condição econômica que elas têm para subjugar pessoas que estão em desvantagem economicamente. E ainda existe uma outra situação, que são as situações criminosas, que são situações de subtração, quando nós temos os nossos pertences, os nossos objetos roubados ou furtados. E por fim, nós temos a violência social, que ela acaba sendo refletida de que maneira? Em todos os problemas sociais que nós podemos identificar na sociedade. É o problema da fome, é o problema do desemprego, é o problema da falta de moradia para diversos brasileiros. E agora nós vamos exercitar o nosso conhecimento. Vamos lá? Na nossa questãozinha, um enunciado e temos 5 possibilidades de resposta. A violência contra a mulher acontece cotidianamente e nem sempre ganha destaque na imprensa, afirmou a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Nilceia Freire. Quando surgem casos, principalmente com pessoas famosas, que chegam aos jornais, a sociedade efetivamente se dá conta de que aquilo acontece cotidianamente e não sai nos jornais. Temos um tema atualíssimo, violência doméstica exercida contra a mulher. Vamos no comando da questão. Tendo o texto acima, que trata da violência contra a mulher como referência inicial, assinale a alternativa correta. Alternativa A violência contra a mulher é uma questão de classe social. Alternativa B, a partir do século XX,
as questões de gênero são resolvidas de modo a promover a igualdade real entre homens e mulheres. Letra C. As identidades masculina e feminina são definidas a partir das diferenças biológicas. Letra D. As diferenças de gênero são estabelecidas pelo capitalismo no campo econômico. E a alternativa é: as relações de gênero são construídas socialmente para favorecer a dominação feminina. Diante do problema da violência doméstica exercida contra a mulher, diante do enunciado da questão, a alternativa certa é a letra B. A partir do século XX, as questões de gênero são resolvidas de modo a promover a igualdade real entre homens e mulheres, ou seja, uma equiparação entre homens e mulheres, tentando limitar essa dominação masculina. As outras alternativas, elas estão incorretas porque essa diferenciação, essa supremacia do gênero masculino em relação ao gênero feminino não é uma questão de ordem biológica, não é algo que o capitalismo ele determinou, não é algo de classe social, afinal, a violência doméstica exercida contra a mulher, ela está em todas as classes sociais. Vamos lá? Vamos avançar? Eu estou finalizando esta videoaula com vocês. Eu me despeço e até a nossa próxima videoaula. Não esqueçam de acessar a plataforma eduque.ac. Um forte abraço a todos vocês.